Eu tenho a sensação, né, como alguém que cobre a área de saúde, que endometriose era um palavrão que, assim, há algum tempo, pelo menos assim na exposição para o público em geral, não era tão falado, e dos últimos tempos é um assunto que tem bombado, né? Vamos então, né, começando do começo, né, doutor Marcos, do que a gente está falando quando fala de endometriose, e por que é um assunto que ele decolou mais assim na internet, na imprensa, nas redes sociais? Diogo, primeiro falar que nós estamos diante de uma doença que acomete 10% de todas as mulheres que menstruam no mundo inteiro. Então, para que você tenha uma ideia, nós estamos falando de cerca de 200 milhões de mulheres no mundo inteiro. No Brasil não tem um dado oficial, mas nós trabalhamos num número de 8 milhões de mulheres brasileiras. Então isso já tem que se chamar atenção, inclusive para ser determinado como um problema de saúde pública, coisa que ainda não é. E o que vem a ser a endometriose? Endometriose nada mais é do que a saída do tecido endometrial, que é aquela camada interna do útero, que sai durante toda a menstruação. Então essa camada interna, ela sai pela vagina, mas ela vai através das tubas uterinas e cai dentro da pelve, dentro do abdômen. Então, respondendo, o que é endometriose? A saída do tecido endometrial para fora do útero, se implantando na região pélvica, na região abdominal. E é muito claro que o tecido endometrial é feito para ficar dentro do útero. Se ele vai para fora, ele vai causar algumas repercussões que nós vamos falar sobre isso, principalmente inflamatórias. Tá? Então, a endometriose nada mais é do que isso. E também, muito pouca pessoa sabe sobre isso. É um problema, que nem eu estava falando, um problema de saúde pública. Muitas vezes aquela funcionária, o empregador, não consegue entender por que aquela funcionária falta ao trabalho, acha que é corpo mole. Então precisamos ter uma conscientização muito grande, não só da sociedade, como até dos próprios colegas em relação a isso. Perfeito. Doutor Marcos, então quer dizer, né, que o tecido ele sai e como se fossem sementes caem em alguns lugares do corpo e de repente começa a brotar tecido ali no lugar errado, vamos dizer assim? Vamos explicar de uma maneira um pouco mais didática, né? É normal toda mulher menstruar e as tubas serem abertas e esse material cair dentro da barriga, dentro da pelve, principalmente na região pélvica, porque até pela gravidade, a mulher fica em pé, então esse tecido vai lá para baixo e vai muitas vezes se implantar, né, embaixo do útero, no ovário, embaixo do ovário. Nós vamos falar sobre repercussões sobre isso. Mas o que é importante dentro desse raciocínio? Que todas as mulheres acontece isso, mas 90% das mulheres no mundo inteiro, esse tecido é absorvido quase que imediatamente. 10% dessas mulheres, esse tecido vai se implantar. E ele vai se implantar, como eu falei, embaixo do útero, em cima do útero, na tuba, no ovário, no intestino, muitas vezes, na bexiga, no apêndice, às vezes até o diafragma. Ele se implanta e não é que ele parece o tecido de dentro do útero, ele é o tecido dentro do útero. Portanto, se essa mulher, quando ela menstrua normalmente aqui, aonde ela tem esses implantes, ela está menstruando também, porque é um tecido ativo. Ele tem tecido, ele tem glândula, ele sofre as mesmas ações que o tecido de dentro do útero vai sofrer. Então, é muito ligado à menstruação. Os sintomas vão ser, assim como o mioma, vão ser muito ligados à parte menstrual. E aí, você imagina mês a mês acontecendo isso. Ela menstruando e tendo tecidos fora dela também menstruando. Isso vai causando uma reação inflamatória, e essa reação inflamatória pode ser uma reação inflamatória muito pequena, como pode ser uma reação inflamatória comprometendo de forma bem grave todos os órgãos na região pélvica.